Olá, meus queridos e amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre as vossas vidas. Que bom tê-lo aqui mais uma vez para juntos aprendermos um pouco mais com a palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Muito prazer, eu sou o professor Wilson e seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meus nobres, nós vamos aprender hoje, estudar hoje, a lição número 7, 17 de agosto de 2025, que tem como título Uma Igreja que não teme a perseguição. O texto áureo está em Atos capítulo 5, versículo número 29, que nos diz assim: Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: Mais importa obedecer a Deus do que aos homens? A verdade prática nos fala assim: em relação à verdadeira igreja cristã, há duas verdades inegociáveis. Primeira, a igreja será perseguida. Fato. Segundo, Deus protegerá. Duas verdades inegociáveis é que a igreja será perseguida. Isso é fato. Mas também um fato é que Deus sempre a protegerá. Deus não vai permitir que o seu povo, que a sua igreja padeça, sofra. Vai permitir as perseguições sim, mas vai livrá-la de todas. A leitura bíblica em classe está em Atos, capítulo número 5, do versículo 25 ao 32, e Atos, capítulo 12, do versículo 1 ao 5. Meus nobres, desde o início da igreja, desde o seu início, a igreja ela enfrenta perseguição. Por sua própria natureza, a fé cristã traz sobre si a rejeição e a perseguição. Isso é por sua própria natureza. Agora, por que ela traz sobre si essa perseguição e essa rejeição? Porque a fé cristã, ela defende princípios exclusivos. Muitas vezes se choca com os valores seculares e mundanos. Por este motivo, meus irmãos, a igreja ela sempre vai defender valores, vai sempre defender os seus princípios, e os seus princípios e os seus valores sempre estão na contramão do secularismo, dos valores seculares atuais, dos valores sistemáticos mundanos. A igreja ela nunca vai andar em concordância com isso, e por este motivo ela vai sofrer perseguições, e por este motivo ela vai sofrer rejeições. Foi assim no primeiro século, e assim também continuará nos dias atuais. A gente vê, meus irmãos, perfeitamente aqui mesmo no Brasil e fora nos demais países, né, meus queridos? Deus é o seu dono e, portanto, o seu protetor. Vemos ao longo da história da Igreja do Senhor agindo de diferentes formas para dar livramento e vitória ao seu povo. Então, meus queridos, é notório que nós iremos padecer perseguições, é notório que nós iremos padecer rejeições. Por quê? Porque nós andamos na contramão deste mundo. É como a gente, um peixinho num grande rio, e a gente remando, nadando contra a maré. Remandamos, nadando contra a maré. É mais ou menos desta forma. No rio de pecado, no lamaçal, o mundo, ele sempre anda nessa secularização. E a igreja, ela sempre anda na contramão. Não negocia os seus princípios e nem os seus valores. O primeiro tópico nos fala a igreja perseguida. Uma igreja perseguida, ela sempre vai ter os seus perseguidores. O primeiro subtópico do primeiro tópico nos fala os perseguidores. Na Bíblia, vemos que as autoridades religiosas da época dos apóstolos começaram a se opor contra a igreja. Nós lemos na leitura bíblica em classe. Atos 5 menciona 3 grupos. O primeiro, sacerdotes. Segundo, os saduceus. E terceiro, o capitão do templo. É importante entendermos que o grupo sacerdotal, na época de Moisés, eles ofereciam sacrifícios e estavam sempre cuidando dos objetivos do templo e eram mediadores entre Deus e os homens. No tempo de Jesus, houve uma certa diferenciação para o tempo de Moisés. Não é que eles seguissem ainda na linhagem eles permaneciam ainda assim na linhagem de Arão, mas aí
a posição sacerdotal não era feita conforme era feita na época de Moisés, ela era estabelecida pelo governo romano. E também na época de Jesus, apesar deles manifestarem ainda algumas funções, como sacrificar, mas muitos deles estavam corrompidos politicamente. Por quê? Porque eles estavam ligados ao sinédrio, eles estavam tendo mais poder político-religioso do que espiritual. Então, essa aí é a diferença. Na época de Moisés, os sacerdotes eles ofereciam sacrifício a Deus, cuidavam do templo e eram um mediador entre Deus e os homens. Já na época de Jesus, eles ainda continuavam oferecendo sacrifício, só que eles obedeciam mais ao sinédrio, eles valorizavam mais os valores religiosos políticos e estavam corrompidos. Por este motivo, eles não estavam agindo de forma espiritual como era na época de Moisés. Segundo eram os saduceus, meus irmãos. Os saduceus eram um grupo religioso político judaico daquela época. A maioria deles era, de sua maioria, sacerdotes de uma forma religiosa mais tradicional. Porém, eles rejeitavam tradições orais, não criam na ressurreição, ou seja, eles tinham um pouco de divergência. Sacerdotes, porque os sacerdotes eles já oravam, porém os saduceus eles rejeitavam um pouco esta questão da oração e eles não acreditavam na ressurreição de nenhuma forma. O capitão do templo era um oficial de alta patente, responsável pela segurança e pela ordem do templo. Ele era a segunda autoridade depois do sumo sacerdote. Provavelmente ele era até membros da família dos sacerdotes. Era como se fosse um segundo sacerdócio. Então, meus irmãos, esses três grupos daquela época foram os três grupos que mais intimidaram a igreja, o princípio ali da igreja primitiva, né? Bom, os saduceus eram um grupo muito influente, com grande poder político e religioso. Eles tinham o apoio dos saduceus e dos anciões, e dentro dessas classes religiosas era a mais poderosa, os saduceus. Aqueles que rejeitavam as orações, aqueles que rejeitavam, que diziam que não havia ressurreição. Por este motivo também eles tinham mais força ainda para combaterem o cristianismo, porque eles estavam pregando a ressurreição de Jesus Cristo. Este grupo já havia tentado atrapalhar o ministério de Jesus várias vezes. Nós vemos isso, né, irmãos, em Lucas capítulo 20, versículo 27 a 40 e algumas outras passagens dos evangelistas. Os anciões eram líderes judaicos influentes, representando tanto o aspecto religioso quanto político, mas sem exercer funções sacerdotais no templo. Já o capitão do templo, mencionado também em Atos capítulo 4, versículo 1, era um sacerdote de nível inferior, mas que tinha autoridade policial no templo. Esses grupos, com a sua influência, viram a igreja como uma ameaça e fizeram de tudo para impedir a pregação do evangelho. Então, este capitão da guarda, ele era como se fosse um segundo sacerdote. Não tinha tamanho poder, mas tinha um certo poder. Então, esses três grupos, o grupo sacerdotal, os anciões, o capitão da guarda e os saduceus, eles viram a pregação do evangelho como uma afronta muito grande, e assim eles fizeram de tudo, lutaram para impedir, inclusive lançando em algumas ocasiões os discípulos nas prisões, Pedro e João também, né, meus queridos? No subtópico nós vamos falar sobre as esferas da perseguição. A perseguição dos judeus aos cristãos se dava em duas esferas. Quais eram essas duas esferas? A religiosa, por verem a mensagem de Cristo como ameaça, e a política. Os romanos procuravam aumentar o capital político com os judeus. Então, essas duas esferas, elas eram as esferas da perseguição. Essas duas esferas eram as esferas mais perigosas para o povo de Deus, para a igreja do Senhor. E por isso, estas esferas, elas procuravam, impedir o crescimento da igreja. Por quê? Porque eles ameaçavam a política, dos romanos, e ameaçavam a esfera religiosa, pelos grupos religiosos daquela época. Na esfera religiosa, Lucas registra que os religiosos judeus prendem os apóstolos, em Atos capítulo 5, versículos 17 ao 18. À medida que os cristãos testemunhavam de sua fé com poder, ganhavam mais e mais admiração popular. Muitos já haviam aceitado a fé. Esse número continuava crescendo. A igreja, portanto, provou a ira desses líderes. Enquanto a igreja crescia, o velho judaísmo farisaico regredia. Por que era
que quanto mais a igreja crescia, mais o grupo farisaico, o velho grupo farisaico, regredia. Por quê? Porque normalmente esses irmãos judeus que estavam se convertendo era justamente o povo que sempre estava lá no templo ouvindo os fariseus, ouvindo os sacerdotes, ouvindo a Torá que eles tanto ensinavam, a religiosidade política que eles tanto vomitavam ali para o povo ouvir. Então eles foram perdendo espaço. E com isso, eles viram uma ameaça gigantesca. Por quê, irmãos? Porque eles precisavam, eles dependiam do poder político. E isso fazia com que eles enfraquecessem o grupo religioso, afetando assim o poder político de Roma sobre eles. E isso também afetaria eles de forma financeira, porque eles tinham a sua vida financeiramente, né, para viverem pelos cargos políticos que o Roma dava a eles. Eu falei aqui lá no comecinho, né, irmãos, que os grupos sacerdotais agora já não eram mais estabelecidos como eles vinham sim da linhagem de Arão, mas eles já não eram colocados, os grupos sacerdotais, como a lei mandava. Era o povo romano, o grupo político romano, a sociedade romana, que determinava, os líderes romanos, que determinava a posição do sumo sacerdote, né, de Anás, Caifás, esses camaradas aí, né, que viram a igreja como uma ameaça. Bom, e na esfera política? Na esfera política, em Atos capítulo 12, versículo 1 ao 5, vimos que a perseguição se dá na esfera estatal, de forma estadual, de forma do Estado, e é de natureza mais política na esfera pública. Ali o rei Herodes, um dos governantes que representava o Império Romano na Judéia, mandou executar Tiago e prender o apóstolo Pedro, sabendo que Pedro era um líder de destaque entre os apóstolos, queria com isso aumentar o seu capital político perante os judeus que se impunham a igreja. Ou seja, então eles viam, né, o grupo político daquela época, eles viam uma ameaça também da igreja. Por quê? Porque afetava o grupo religioso. E já o grupo religioso também se intimidava. Por quê? Porque afetava eles de forma política. Por esse motivo, Herodes mandou matar Tiago ao fio da espada, para intimidar a igreja. E assim também eles começaram a perseguir, não aceitando o crescimento do evangelho, não aceitando o crescimento da igreja. Por quê? Porque eles queriam ter o seu apoio, o apoio das religiões daquela época, que eram os saduceus, que eram os fariseus, os herodianos, os essênios e alguns outros grupos que tinham seu poder político naquela época. Então, de igual forma, a igreja estava ameaçando essas duas esferas, a esfera religiosa e a esfera política. É bom observarmos, irmãos, que na esfera religiosa era simplesmente o povo de Abraão, o povo judeu, o povo que tinha sangue de Abraão nas veias, o seu próprio povo, que não aceitava de nenhuma forma. Bom, o terceiro subtópico que nós vamos falar sobre: a igreja enfrentará oposições. A igreja sempre enfrentará opositores, de um jeito ou de outro. Não tem para onde correr. A igreja sempre vai ter oposição. Por que ela sempre vai ter oposição? Porque ela não aceita os valores sendo distorcidos, os valores cristãos sendo distorcidos. Ela não aceita essa quebra de sistematização religiosa, mas não pelos rudimentos do mundo, mas pelos padrões cristocêntricos, pelos valores morais, pelos valores familiares, pelos valores éticos e civis que a igreja estabelece. E o mundo sempre vai se opor contra isso. Tudo isso, meus irmãos, são poderes que Satanás levantou na atualidade para impedir a marcha e o crescimento da igreja. Mas esta igreja, ela não vai parar, meus irmãos, porque a igreja de Jesus Cristo, ela é determinada, ela é cheia do Espírito Santo, ela tem força para lutar contra o pecado, não permitir que as hostes espirituais da maldade venham afligi-la e impedir o crescimento dela, porque o dono desta igreja não é de carne, não é um ser humano, mas sim, ele é espírito, ele é Deus, ele é poderoso, ele é forte. Isso acontece porque o cristianismo bíblico, por sua natureza, acolhe a todos, mas também estabelece princípios para quem deseja segui-lo. Isto vai acontecer, meus irmãos, de que a igreja ela sempre vai padecer perseguições. Por quê? Porque a igreja ela acolhe a todos, ela vai receber todos. Ela recebe qualquer pessoa
viva qualquer estilo de vida, qualquer jeito de vida, qualquer tipo de religião, mas ela tem princípios, ela tem valores, e esses valores e esses princípios, eles são inegociáveis. Aquilo que a palavra de Deus disser, nós defenderemos, nós aceitaremos e daremos a vida por isso, se necessário. Por isso, muitas vezes é visto como antiquado, preconceituoso e indesejado. Por esse motivo. Por quê? Porque defendemos os nossos valores, os nossos princípios, e por esse motivo nós somos chamados de preconceituosos, homofóbicos e muitas outras coisas aí, umas nominações, umas nomenclaturas que deram nos dias atuais para defenderem aquilo que eles acham que é certo, que é correto, sendo que nós sabemos aquilo que é certo, que é correto, que é estar dentro da palavra de Deus, viver os princípios cristãos, mas eles não deram essas nomenclaturas aí para apenas defenderem os seus pecados, seus erros, e não querem assumir e aceitar isso. A perseguição pode até mudar conforme o tempo, o lugar, mas o objetivo continua o mesmo, que é silenciar a igreja. É verdade. A perseguição ela pode até mudar no tempo, no lugar, na cultura. Por exemplo, na Índia, a perseguição é muito grande. Na Coreia do Norte, não pode andar com a Bíblia. Se for pego, vai ser levado para os campos de concentrações, onde vai sofrer muito. Mas o objetivo ele é o mesmo, que é silenciar a igreja. Mas eles não vão silenciar, meus irmãos. Eles não vão silenciar, porque esta igreja ela ora, porque esta igreja ela é cheia do Espírito Santo, porque esta igreja ela é ousada na pregação do Evangelho, porque esta igreja ela tem coragem, ela não teme a afronta, porque esta igreja ela obedece a Deus e não a homens. Nós vamos estudar o segundo tópico que nos diz a igreja protegida. A igreja ela passará por perseguições, não teme perseguições, mas no meio da perseguição, Deus ele protege a sua igreja. O primeiro subtópico do segundo tópico nos diz: uma igreja de Deus. Lucas destaca que em meio à perseguição, Deus provê livramento para os apóstolos, em Atos capítulo 5, versículo de número 19. A igreja não era apenas perseguida, mas também protegida. A igreja aqui contou com a presença de anjos, seres de natureza totalmente sobrenatural. É de conhecimento que a igreja ela vai sim padecer perseguições, ela vai sofrer perseguições, isso aí é notório. A igreja ela foi fundada por perseguições, o próprio Cristo ele sofreu perseguições. A igreja primitiva também, nós vemos isso durante toda esta missão, como nós lemos no livro de Atos, mas também é importante observarmos que, no meio das perseguições, Deus ele sempre irá proteger a sua igreja, pois essa também foi no livro de Atos. No livro de Atos dos Apóstolos, nós vimos como os anjos protegeram a sua igreja. Existe uma matéria na teologia chamada de angelologia. Na angelologia, nós estudamos sobre os anjos. Como os anjos eles são separados categoricamente com suas posições. Por exemplo, o anjo Gabriel, o anjo mensageiro, o anjo Miguel é um anjo guerreiro, um anjo que luta ali em favor da igreja de Jesus Cristo e do senhorio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Deus. Então, meus queridos, é importante observarmos isso. Por quê? Porque em Atos capítulo número 5, versículo número 19, nós vamos ver perfeitamente isso com clareza. Pois enquanto a igreja estava orando por Pedro, o anjo foi lá, meus irmãos, abriu as portas da prisão e permitiu que Pedro saísse. Não é incomum a presença de anjos no livro de Atos. Nós vamos ver a presença dos anjos em Atos capítulo 2, versículo número 7. Quando eles estavam presentes na libertação de Pedro da prisão, o anjo foi lá, abriu a prisão, enquanto a igreja fazia contínua oração. Nós vemos também em Atos, capítulo 8, versículo número 26, quando Filipe, em sua missão evangélica, também foi ali surpreendido, os anjos estiveram ali. Nós vamos ver também em Atos, capítulo 10, versículo de número 3, quando na missão, na casa do centurião romano, em Cornélio, também estava ali presente. E com o apóstolo Paulo, no alto
confirmar em Atos capítulo 27, versículo do número 26, 23 e 24. A Bíblia diz que eles estão a serviço daqueles que irão herdar a salvação. Hebreus capítulo 1 e versículo de número 14. Nos conta o apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Hebreus, ele diz que os anjos estão ao favor da igreja do Senhor, que os anjos estão ao favor daqueles que hão de herdar a salvação. Por quê, meus irmãos? Porque nós necessitamos da proteção dos anjos. Enquanto nós estivermos aqui na terra, nós iremos padecer perseguições, nós iremos sofrer perseguições, e o Espírito Santo nos dá esta graça para que nós venhamos suportar as perseguições e as lutas, mas também nós temos a proteção dos anjos do Senhor. E esta proteção, meus irmãos, também nos traz livramentos. Livramento esses que muitas das vezes nós não observamos. A Bíblia, o salmista Davi, ele vai dizer que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o teme e os livra. Então, meus irmãos, nós vemos que a Bíblia ela deixa claro sobre isso, que nós temos proteção dos anjos de Deus. Nós vemos muito ouvimos falar desde criancinha que Deus ele envia o anjo da guarda. Não existe anjo da guarda, meu irmão. Existe o anjo protetor, aquele que nos protege. É bem verdade que para ele nos proteger nós temos que estar na posição de servo, na posição de crente. Você vai ver que quando os anjos ele abriram as portas da prisão para Pedro, a igreja estava orando por ele, e Pedro estava confiando, estava dormindo tranquilamente, sentenciado, meus irmãos, tendo ciência de que talvez ele fosse, talvez até sentenciado à morte, mas estava dormindo, tendo a certeza de que Deus iria livrar. E o anjo foi lá e abriu as portas do cárcere. Então nós vemos no livro de Atos dos Apóstolos, também chamado como Atos do Espírito Santo, que a presença dos anjos se faz notória em todo o livro. Meus amados, meus queridos, o segundo subtópico do segundo tópico que nós estamos falando sobre a igreja protegida, no segundo subtópico nos diz a intercessão da igreja. Meus amados, se você ainda não foi inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever, deixe o seu like, coloque aí os seus comentários, o que você tem achado da nossa escola bíblica dominical aqui, dos nossos ensinamentos, amém? Bom, a igreja, ela intercede. Em Atos capítulo 12, versículo número 5, diz que a igreja fazia contínua oração por Pedro. Observe que a igreja, ela também fazia o seu papel. A igreja, ela apenas não cria, mas ela também fazia o seu papel, o seu dever, que era orar. Enquanto Pedro estava preso, a igreja estava orando por Pedro. O mesmo texto bíblico que mostra o anjo no cenário da libertação de Pedro, também revela a igreja como um agente ativo nesta libertação. Olha só que interessante, meus irmãos, e é muito importante nós observarmos este detalhe. Enquanto nós vemos que o anjo foi lá, abriu a porta das prisões, a igreja também ela estava em atividade. E que atividade era esta, meus irmãos? Orar. A igreja ela não tem que apenas ficar na sua posição de crença. Claro que ela tem que crer sim, mas também ela tem que ter atitude e ação. Esta atitude e esta ação vai resultar na libertação. Por que é que muitas pessoas hoje são protegidas e livradas de todo mal? Porque elas têm a sua ação, a sua atitude de oração. E esta oração, ela resulta na sua proteção e muitas das vezes também na libertação. Então, meus irmãos, é importante observarmos com riqueza de detalhes que a igreja também, ela foi um agente ativo nesta libertação. É por isso, irmãos, que não devemos apenas orar por nós próprios, por nós mesmos, mas também orar pelos nossos irmãos, orar por aqueles que necessitam, porque enquanto nós estamos em oração, Deus envia um anjo. Ou senão Deus ele vai lá, abre as portas da prisão, traz a libertação para aquela vida. Não se esqueça de orar. Não teria sentido Lucas destacar o papel da igreja, intercedendo por Pedro, se isso não tivesse nenhuma relevância. Isso aí é uma verdade. Não faria sentido nenhum. Lucas, como um escritor, escrevendo o livro de Atos dos Apóstolos e apresentar o tal acontecimento sem apresentar primeiro a intercessão da igreja, a atitude da igreja, porque a Bíblia nos diz que o que foi escrito divinamente foi escrito, inspirado para a nossa edificação. Então, não teria sentido nenhum se Lucas não tivesse apresentado a igreja fazendo oração. Por quê? Porque quando Lucas apresenta a igreja orando por Pedro,
Lucas está dizendo para nós, olha, para a nossa igreja nos dias atuais, vocês têm que crer, mas também vocês têm que agir, vocês têm que ter atitude. E esta atitude, esta ação, ela também está baseada em oração, não só na crença. Existem muitas pessoas, meus irmãos, quando você vai pregar para ela, e principalmente as pessoas que estão no mundo, elas dizem, eu creio, mas a verdade é que elas não fazem nada mediante essa sua crença, essa sua fé. Não adianta ter fé, meus irmãos, se não tem ação. E nós vemos que quando o novo convertido, ele usa a fé, toma a atitude, a decisão de se render aos pés do Senhor, você vê quantas bênçãos acontecem na vida deste novo convertido. Não é verdade, meus queridos? Então é evidente que Deus é soberano e age como quer e quando quer. A morte de Tiago, irmão de João, é mencionada anteriormente e não temos nenhuma explicação do texto bíblico do porquê Tiago não foi libertado em Atos capítulo 2, versículo 2. Atos capítulo 12, versículo 2. Contudo, este evento certamente causou um impacto na igreja, levando-a a orar ainda mais fervorosamente por Pedro. Deus respondeu à oração da igreja e libertou a Pedro. Olha só, irmãos, como é interessante isso aqui. Por quê? Porque a Bíblia ela não menciona, ela menciona a morte de Tiago, que Tiago foi morto por Herodes ao fio da espada. Mas a Bíblia ela não menciona nenhuma atitude da igreja. A Bíblia ela não diz que a igreja estava orando. A Bíblia ela não diz que os irmãos estavam reunidos na casa de Maria, na casa de Marta, na casa, onde quer que estivesse, em oração por Tiago. Mas nós vamos ver que quando Pedro ele foi preso, a igreja se reuniu e estavam em oração, uma oração fervorosa, crendo que Deus iria livrar. Então vem aprender aqui algo muito importante com esta lição, com esta passagem bíblica para as nossas vidas nos dias atuais. Por quê? Porque Deus não livrou Tiago. Deus não poderia ter livrado Tiago como livrou a Pedro, mas existem situações que Deus causa para fazer com que alguma geração futura ou uma geração presente, ela venha tomar uma atitude que venha causar um impacto em uma geração futura. Observe que quando Tiago ele foi morto, que Pedro ele foi preso, a igreja ficou tão temorosa de um jeito que eles se reuniram em oração, causando um impacto espiritual gigantesco na vida daquela igreja. Então nós vemos a oração e a ação. E a ação, resumida, a oração, houve a libertação. Fui poético agora, meus irmãos. Houve a libertação de Pedro. Então entenda uma coisa, existem coisas que acontecem nas nossas vidas para que venham nos colocar em uma posição. E essa posição que venha nos colocar, ela vai resultar em uma edificação futura. Porque quando Tiago foi preso, que a igreja começou a orar, Deus liberta Pedro da prisão e nós vemos hoje este exemplo para nós. Qual é o exemplo, irmão Wilson? O exemplo de que a igreja ela tem que estar em contínua oração. Ela não pode cessar de orar no meio da perseguição. Não é agora, irmãos, no meio da perseguição que nós temos que parar. Não é agora, irmãos, no meio da perseguição que nós temos que retroceder. Pelo contrário, é no meio da perseguição que a igreja realmente tem que se levantar, tem que se reerguer e tem que lutar. Mas lutar de forma espiritual. Porque o apóstolo Paulo ele vai nos dizer que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas sim contra as hostes espirituais da maldade. O terceiro subtópico do segundo fala o valor da oração. Esta passagem bíblica, assim como muitas outras, mostra o grande valor da oração. Enquanto os cristãos oravam, o lugar em que estavam tremeu. Atos capítulo 4, versículo 31. Quando Paulo orava, teve uma visão com Ananias de Damasco orando pela cura dele. Atos capítulo 9, versículo 11 e 12. Quando Cornélio orava, um anjo se apresentou a ele, Atos capítulo 10, versículo 3. E os apóstolos oravam para que os cristãos fossem batizados no Espírito Santo, em Atos capítulo 8, versículo 15. Não podemos subestimar o poder da oração. A conhecida frase, muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder, ainda continua atual e sempre continuará atual. Meus queridos, é uma triste realidade dos dias atuais, é que muitas igrejas hoje abandonaram a prática da oração. Muitas igrejas hoje abandonaram a prática da oração e aderiram para si à prática dos shows. Culto
para muitas igrejas hoje, é shows. E eles não tiram mais nem 15 minutos de oração. Eu fico preocupado, meus irmãos, com as nossas igrejas nos dias atuais, quando a gente levanta 15 minutinhos de oração na igreja, e quando a gente olha para trás, a gente está naquela oração, e se algum nos chama a atenção, a gente olha para trás, a gente vê muitas pessoas em pé, ou aliás, sentadas. Pessoas que não dobram nem os seus joelhos para orar nem 15 minutos, meus irmãos. E a prática da oração, ela está fugindo dos nossos templos. Mas a igreja, ela iniciou reunida em oração. Assim foi o que aconteceu na casa de Pedro. E nós vamos ver, aliás, naquela situação em que Pedro se encontrava. E nós vamos ver, meus irmãos, como foi mencionado no livro de Atos, vários momentos em que eles estavam orando e aconteceu o sobrenatural de Deus. Uma igreja que não tem mais a prática da oração, o sobrenatural de Deus não acontece mais no meio dessa igreja. É por isso que nós não vemos mais o operar de Deus no meio das igrejas. É por isso que nós não vemos mais as pessoas entrarem endemoniadas nas igrejas e saindo libertas. Pessoas entrarem enfermas nas igrejas e não sendo curadas. Nós não vemos mais a manifestação pura, real do poder de Deus. Por quê, irmãos? Porque as igrejas, os crentes dos dias atuais estão abandonando a prática da oração. E nós temos que continuar orando. Nós não podemos abandonar a prática da oração. Como o nosso amado e querido pastor escreveu aqui na lição, esta frase ainda continua muito atual. Muito poder, pouca oração, pouco poder. Meus queridos, que nós não venhamos abandonar a prática da oração, não só na nossa vida, mas também nos templos, na igreja, porque uma igreja reunida é como um cordão de muitas dobras, meus irmãos. Não tem aquele que consiga torar esta corda no meio, porque a igreja ela está reunida e a Bíblia nos diz que eles faziam contínuas orações. Nós vamos estudar o terceiro tópico, que nos fala que uma igreja que padece perseguições e que não teme as perseguições, ela é uma igreja destemida. O primeiro subtópico do terceiro tópico nos diz: uma igreja destemida, ela testemunha com poder, ou testemunho com poder. Então, logo foram libertos os apóstolos, começaram a testemunhar de sua fé, em Atos capítulo 5, versículo 25. Bom, quero lembrar aqui a vocês que em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 25, nós lemos aqui na leitura bíblica em classe, e fala da ocasião em que os apóstolos estavam presos, e eles foram levados até o tempo para serem interrogados. Então, meus nobres, de nenhuma forma se sentiram intimidados, pois eles estavam capacitados pelo poder do alto. Então é interessante observarmos que naquela ocasião que eles estavam presos, eles foram levados ali pelo capitão do templo, e ali eles foram interrogados, eles não estavam intimidados. Por quê? Porque eles estavam cheios do poder do Espírito Santo. Eles tinham sido capacitados pelo Espírito Santo, como nós estudamos nas aulas anteriores. E eles não se intimidaram, porque eles criam no poder de Deus. Eles criam que eles foram capacitados para anunciar. E aproveitando aquele momento, aquela ocasião, eles começaram a pregar, a anunciar. Por quê? Porque eles estavam capacitados. E eu aprendi aqui algo muito importante, irmãos, com a palavra de Deus, é que quando nós estamos cheios do Espírito Santo e capacitados pelo Espírito Santo, nós não nos intimidamos contra as afrontas deste mundo, contra as oposições contrárias, mundanas, sistemáticas, que vêm contra a nossa vida. Então nós temos, pela capacitação do Espírito Santo, o poder do alto, que não nos deixa nos intimidar e nos dar esta capacitação para anunciar com mais poder, para anunciar e testemunhar de Jesus Cristo com mais ousadia, não se intimidando e nem temendo. Meus nobres, não é por acaso que o livro de Atos já foi denominado pelos antigos escritores como Atos do Espírito Santo, porque nós vemos em todo o livro o agir do Espírito Santo de uma forma sobrenatural, meus irmãos, de uma forma gigantesca, de uma forma muito clara. E nós vemos até que o pastor Benny lançou um livro, e foi muito perseguido por isso, chamado Bom Dia Espírito Santo. Por quê? Porque existem pessoas que acham que quando nós damos ênfase ou apresentamos o Espírito Santo como um agente capacitador da igreja, preparador da igreja, existem pessoas que acham que nós estamos tirando como se fosse o privilégio de Cristo e de Deus e atribuindo ao Espírito Santo, esquecendo-se que nós confessamos e cremos claramente na Trindade Santa, e o Espírito Santo é a terceira pessoa da
Trindade Santa. Então nós vamos sim, devemos priorizar e dar ênfase também ao Espírito Santo. Então, pelo fato de nós vemos o agir do Espírito Santo em todo o livro de Atos, é notório que os antigos eles nominaram o livro de Atos dos Apóstolos como Atos do Espírito Santo. Por quê? Porque nós vemos o Espírito Santo operando por todo o livro, mesmo quando o seu nome não é mencionado. Nós não vemos a menção do nome do Espírito Santo, assim como no livro de Esther, não menciona o nome de Deus, mas nós vemos a ação pura de Deus no livro de Esther, assim também no livro de Atos dos Apóstolos. Nós não vemos a menção do nome do Espírito Santo, mas nós vemos o agir do Espírito Santo de forma gloriosa, meus irmãos, em todo o livro. Então, o Espírito Santo é a fonte do poder da igreja. Sem o Espírito Santo, a igreja perde o seu testemunho e se torna onipotente. Eu ouvi um certo pregador pregando e dizendo assim: se tirarem, eu já disse para Jesus em oração, se tirarem o Espírito Santo da igreja, eu vou embora. E eu comecei a meditar nisso. Como assim tirar o Espírito Santo da igreja? Se tirarem o Espírito Santo, eu vou embora? É porque, irmãos, porque existem muitas pessoas hoje que estão impedindo o agir do Espírito Santo. E quando eu comecei a ver os unicistas dos dias atuais, que inclusive nós temos aí um grupo de louvor muito conhecido, até um dos escritores da lição na EPD em síntese de janeiro deste ano, da qual eu participei aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, falou sobre este grupo de louvor, que eles são unicistas, eles não creem na Trindade Santa. Eles impedem e não permitem o agir do Espírito Santo em suas igrejas. Então eu comecei a entender a fala daquele pastor: se tirarem o Espírito Santo da igreja, eu vou embora. Por quê, meus irmãos? Porque uma igreja sem Espírito Santo, ela é uma igreja inoperante. Ela é uma igreja onipotente. Por quê? Porque o Espírito Santo ele é o capacitador da igreja do Senhor. O Espírito Santo é aquele que nos dá a capacitação para testemunharmos com poder, para não temermos as perseguições, para orarmos com mais poder, para pregarmos com mais autoridade, com mais unção, sem temer, sem se intimidar contra os levantes, contra os nossos opositores do sistema satânico e diabólico que aí está operando no meio dos nossos líderes, infelizmente, líderes políticos da atualidade. O segundo subtópico do terceiro tópico nos fala que uma igreja destemida, ela é uma igreja que tem convicção de sua fé. Lucas registra a ousadia do testemunho de Pedro em Atos capítulo 5, versículo 29. Neste caso aqui, Lucas, quando ele apresenta o testemunho de Pedro, é porque Pedro, no meio de todos que ali estavam, e eu acredito que ali estavam os fariseus, estavam os saduceus, né, como nós lemos no primeiro tópico, os fariseus e os saduceus, aquele grupinho religioso que estavam impedindo o crescimento da igreja, né, porque eles temiam suas posições, né, eles temiam seus altos cargos, tanto na esfera política como também na esfera religiosa, né, irmãos? Eu já falei, retorno aqui a dizer: existem pessoas que estão usando este texto isoladamente, atribuindo ao seu líder, ao seu pastor, ao líder, a regente do conjunto, ao líder do conjunto, a dirigente do círculo de oração. E essas pessoas, elas estão usando esses textos de Atos, capítulo 5, versículo 29, erroneamente. Porque quando Pedro aqui ele se opôs contra o sistema religioso que estava, contra o sistema político e religioso que estava querendo impedir a marcha e o crescimento da igreja. Então Pedro veio, se opôs diante deles e disse: espera aí, qual é o melhor? Obedecer a Deus ou obedecer aos homens? Ou seja, de forma mais literal, qual é o melhor? Obedecer a Deus ou obedecer a vocês? Nesse texto, temos uma clara defesa dos valores cristãos. Ele mostra que a igreja primitiva não negociava a sua fé, mesmo que isso lhe custasse caro. Então nós vamos ver que quando Pedro ele menciona esta fala, em Atos capítulo 5, versículo 29, Pedro ele está defendendo os valores cristãos, os valores éticos, os valores morais, os valores bíblicos, aquilo que é santo, aquilo que é sagrado. E estava se opondo contra o sistema político e religioso, pois foi essas duas esferas das quais se intimidaram com o crescimento da igreja. Então quando Pedro
Ele demonstrou para todos que ali estavam a sua fé, que era inegociável, mesmo que isso lhe custasse a vida. A mesma referência também é muitas vezes usada para justificar a obediência civil por parte da igreja em relação ao Estado, quando este age contrariamente aos princípios adotados por aquela. De fato, isso está em foco. Contudo, não se trata de uma desobediência civil ou rebeldia, mas de uma defesa consciente daquilo que a igreja crê como fazendo parte de sua natureza e essência, que, por conta disso, não pode de forma alguma ser negociada. Então, meus irmãos, eu quero que você entenda que aqui não se trata de uma desobediência de Pedro contra o sistema religioso e político. Não. Não se trata de uma desobediência. Pelo contrário, ele estava valorizando os seus valores primórdios bíblicos, aquilo que ele aprendeu com Jesus Cristo. Então, quando nós vemos mencionar este texto nos dias de hoje, que você vem atribuir as esferas certas, a essas esferas satanistas que estão aí querendo aprovar o direito do aborto, a legalização das drogas, movimento feminista, movimento LGBT, essa bagunçaiada que está aí querendo destruir, querendo calar a marcha da igreja. Existem projetos de leis, irmãos, que estão aí nas câmaras dos deputados, querendo impedir o crescimento da igreja. Eles estão querendo que os cultos sejam de portas fechadas, que não tenha aparelhagem de som, que não possa evangelizar nas ruas, e que nem tampouco hoje você não pode mais falar que certas práticas é pecado. Inclusive aqui mesmo no YouTube. Eu não posso falar abertamente, porque meu canal pode ser banido, eu posso receber um strike. Inclusive já não é grande, né, irmãos? E se eles puderem tirar de vez, para eles melhor. Porque assim eles querem calar a igreja desta forma. Mas eu lhe pergunto neste momento, neste vídeo, nesta hora, nesta ocasião, qual é o melhor? Obedecer a Deus ou aos homens? Obedeça a Deus, meus irmãos, faça a vontade de Deus, defenda os valores familiares, defenda aquilo que é ético, aquilo que é santo, aquilo que é sagrado, aquilo que Deus impôs como está perpétuo para a sua igreja, que é o homem ser marido de uma só mulher, que é o homem não inflamar a sua carne com o outro, cometendo torpeza, que é não mulheres vestirem vestes de homens, nem homens de mulher, que é, meus irmãos, honrar a sua família, honrar o seu pai, a sua mãe, não desobedecendo e obedecendo e cumprindo tudo aquilo que Deus estabeleceu lá na cruz do Calvário. Em primeiro lugar, que é amar a Deus sobre todas as coisas, meus queridos. Meus amados, que Deus os abençoe. Chegamos a mais um final de uma escola bíblica dominical. A conclusão nos diz assim: vimos como uma igreja capacitada pelo Espírito Santo enfrenta perseguições. O cristão, portanto, não deve se assustar com elas. No contexto do cristianismo bíblico, esta era a regra, não a exceção. Ninguém gosta de ser perseguido, contudo, as escrituras nos provinem a respeito da realidade da perseguição na jornada cristã, em João capítulo 16, versículo 33. Isso não significa que o sofrimento deve ser um alvo a ser alcançado, mas que devemos estar conscientes de que não podemos evitá-lo. Portanto, o nosso foco deve estar em Deus, pois Ele é quem pode nos guardar e capacitar no meio do sofrimento. Eis aí uma realidade, né, irmãos? Não estamos livres da perseguição, não estamos isentos das perseguições, não estamos isentos de sofrer, mas nós temos que ter convicção da nossa fé. Não é que Deus nos chamou para sofrer, é porque viver para Deus vai sim sofrer perseguições. Por quê? Porque você vai andar na contramão do mundo, meus irmãos. E quem domina as esferas políticas, e quem domina o sistema, quem tem colocado o povo na Matrix é o Deus deste século. E a Bíblia nos diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos homens para que não vejam a verdade. E a palavra que homens não faz distinção de sexo. Fala das pessoas que estão... Meus nobres e amados irmãos, que Deus os abençoe. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, a sua família, que tudo que nós aprendemos aqui hoje venha a ser colocado em prática por intermédio desta lição. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.